previstos serão ressarcidas no espaço, pela lei das compensações. O programa elaborado no alto não será modificado. Conscientizemo-nos disso para amenizarmos o impacto em todos os setores da vida. 134ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Reparos necessários à estrutura física da Terra, transformação das áreas improdutivas em campos agrícolas, vibrações de solidariedade dos planetas amigos, cooperação eficiente da Terra a um planeta vizinho. O que está acontecendo em diversas regiões deste pequeno mundo terreno pode ser designado muito simplesmente de reparos necessários à estrutura física da Terra, para melhor adaptá-la às necessidades da população. O mesmo tem acontecido em todos os demais planetas que abrigam populações encarnadas, e continuará a acontecer de certos em certos períodos milenares. A Terra tem condições de receber e alimentar de 7 a 8 bilhões de almas encarnadas, após concluídas as operações em curso. Os estudos realizados no mundo espiritual em torno das áreas a serem modificadas, concluíram pela preservação de quanto esteja servindo ao homem na atualidade, devendo modificar as áreas improdutivas, transformando-as em campos de produção agrícola para a alimentação dos milhões de almas que vierem à Terra. Concluíram as forças superiores pela conveniência da preservação dos principais mares, aqueles que se fizerem necessários aos transportes em todas as regiões habitadas, devendo ser suprimidos uns 3 ou 4 cuja utilidade possa ser dispensada, conforme já foi dito pelo Senhor em mensagem anterior. Nas áreas terrestres é que as transformações topográficas mais se registrarão, dado que a superfície do planeta ainda é a mesma da época do seu resfriamento há muitos milhões de anos. É tempo, por conseguinte, de se operarem modificações substanciais que permitam elevar o volume da população de almas encarnadas ao nível mencionado linhas acima, para atender às necessidades evolutivas do grande número de almas que aguardam no mundo espiritual a oportunidade de reencarnarem. Neste número de almas desencarnadas encontram-se alguns milhares que estagiam nos planos do além há mais de 13 até 4 séculos, esperando pela sua vez de descerem ao solo terreno em busca de luz e progresso espiritual, o que não podem adquirir no espaço. Por isso foi que se tratou de projetar as medidas que estão sendo executadas no solo terreno, com vistas à ampliação das áreas de cultura agrícola. Tudo está acontecendo, entretanto, numa época propícia segundo as disposições planetárias deste sistema solar, em que os demais planetas do sistema se dispõem a influenciar beneficamente os trabalhos em curso na Terra, para que tudo se processe na mais perfeita harmonia planetária. Para esse objetivo, os demais planetas do sistema da Terra estão emitindo vibrações de solidariedade, de paz e fraternidade a este planeta em sua presente fase transformatória e isto é muito valioso para o êxito das operações em curso. Trata-se em relação a alguns desses planetas, de uma retribuição do que na Terra tem recebido em diversas ocasiões em que necessitaram da colaboração deste nosso planeta. Toda a vida universal se caracteriza pelo espírito de solidariedade e de fraternidade que deve existir entre todos os planetas e suas populações, numa permuta constante de vibrações destinadas a ajudarem-se mutuamente em determinados momentos de sua história. Poderá parecer a alguém menos esclarecido que nada possa existir em matéria de solidariedade e colaboração entre mundos tão distantes no cosmo, mas na realidade isso existe e funciona com toda a regularidade. Já foi dito em obras mediúnicas e o Senhor agora o repete, que a Terra prestou uma ajuda substancial bem recentemente a um planeta vizinho num momento de convulsão nele deflagrada, tendo seus dirigentes solicitado ao Senhor Jesus a colaboração vibratória da Terra para ajudar o planeta a dominar e extinguir a convulsão nele existente. As populações do planeta em referência haviam sido tomadas de estranha atitude que as levava a um processo de extinção recíproca, originada por uma nuvem formada por alguns milhões de seres negativos estacionada no horizonte do planeta. A influência desses milhões de seres negativos em forma de germes assim aglomerados, abatera-se sobre as populações desprevenidas, e elas a se destruírem mutuamente, sem que os dirigentes dispusessem de elementos suficientes para combater tão maléfica influência.
Foi nessa altura que os dirigentes planetários enviaram ao Senhor Jesus uma delegação incumbida de expor o fato ao governador da Terra e pedir a cooperação deste planeta para ajudar a debelar o mal. O Senhor Jesus atendeu prontamente a solicitação, iniciando a projeção vibratória da Terra sobre a onda maléfica estacionada no horizonte daquele planeta, com a finalidade de destruí-la e extinguir aqueles milhões de seres negativos que tanto mal estavam causando às populações sob a sua influência. O Senhor Jesus tem a satisfação de anunciar aos seus estimados leitores e a todas as almas encarnadas na Terra, que a cooperação deste planeta permitiu o restabelecimento da normalidade de vida naquele planeta vizinho num prazo de menos de 2 meses, com extinção total dos germes maléficos já mencionados. O Senhor Jesus deseja acrescentar que a cooperação da Terra não foi apenas uma ajuda ao planeta vizinho, porque se constituiu também num serviço de defesa da população terrena, antes que a nuvem de seres maléficos se deslocasse para os horizontes da Terra e viesse a incidir sobre as populações terrenas. O fato acima descrito servirá para comprovar a necessidade da cooperação e fraternidade existente entre todos os planetas do universo nos momentos em que tal cooperação e fraternidade se tornem necessárias. A mesma cooperação e fraternidade deve existir entre as almas encarnadas, para o fim de se ajudarem em momentos críticos na vida de cada uma delas. O sentimento de solidariedade pode ser considerado como um dos mais belos ornamentos das almas encarnadas, porque, realmente, nada mais belo do que a ajuda levada por uma outra criatura em determinados momentos que sempre ocorrem na vida de todas as criaturas. Cultivar, pois, o sentimento de solidariedade entre as almas encarnadas é atrair sempre maiores luzes para o próprio diadema espiritual e engrandecer-se perante a divindade. O fato aqui relatado sucintamente pelo Senhor Jesus não foi o primeiro nem o segundo em que a ajuda eficiente da Terra pode ser útil a planetas do mesmo sistema solar. Em diversas outras ocasiões esta ajuda tem sido solicitada ao Senhor Jesus e imediatamente concedida com toda a eficiência desejada pelos planetas solicitantes para debelar ocorrências graves surgidas nesses planetas. Para essas eventualidades conserva o Senhor Jesus nos planos superiores uma reserva de energia mental resultante das vibrações espirituais produzidas no solo terreno, da qual lança mão sempre que a ajuda deste planeta venha a ser solicitada por algum planeta vizinho. Agora deseja o Senhor Jesus esclarecer os seus estimados leitores acerca da origem da energia mental acumulada nos planos superiores do mundo espiritual, cuja reserva tem permitido ajudar alguns planetas vizinhos em casos específicos, com a maior eficiência. A origem daquela energia mental, deseja o Senhor que o saibais, reside nas orações proferidas pelas almas encarnadas, sempre que se dispõe a orar a divindade. Uma parte da energia mental produzida pelas vossas orações é transformada em luzes e bênçãos para os vossos espíritos, a maior parcela. A outra parte é acumulada no mundo espiritual para as eventualidades que surgirem em que se torne necessário ao Senhor intervir no ambiente terreno, e para atender a possível chamado de cooperação de algum planeta vizinho carecente de ajuda. Aí tendes então a grande utilidade da oração diária à divindade, tão aconselhada pelo Senhor Jesus através de suas mensagens. Aqui se evidencia mais uma vez o valor da oração diária à divindade seguida do estado de meditação, do maior interesse das almas encarnadas. Uma pergunta que pode surgir na mente de algum leitor menos esclarecido, é quanto ao estado evolutivo dos planetas que têm solicitado ao Senhor Jesus ajuda vibratória da Terra em momentos críticos na vida de cada um. A essa pergunta imaginária responde o Senhor Jesus que somente os planetas de nível vibratório inferior ao da Terra têm tido necessidade de recorrer à ajuda deste planeta em suas dificuldades, pelo motivo que o Senhor passa a explicar. O espírito religioso das populações que evoluem nos planetas mencionados pelo Senhor Jesus, ainda incipiente, não lhes permite reunir a reserva necessária para ser utilizada em determinadas fases de sua vida planetária. O espírito religioso só se desenvolve regularmente com o avanço do aprimoramento espiritual das populações encarnadas, como acontece, por exemplo, neste planeta terreno.
E como os planetas de nível vibratório inferior não dispõem de reserva mental acumulada, eles apelam ao Senhor Jesus e possivelmente aos governantes de outros planetas evoluídos, todas as vezes em que alguns fatos se verifiquem perturbando a vida de suas populações para cuja normalização não disponham dos elementos necessários. Essa explicação do Senhor há de servir inclusive para dar uma ideia da vida corrente nos planetas vibratoriamente inferiores à Terra, para onde estão seguindo numerosas almas que tiverem de ser retiradas do solo terreno pela perturbação resultante do seu mau comportamento moral. Estas almas estão sendo devolvidas ao seu planeta de origem para um estágio de alguns séculos, a fim de adquirirem um maior grau evolutivo em contato com a vida ainda bastante rude, primitiva, das populações desses planetas. Meditai todos vós nestas palavras do Senhor, e transmiti-as por vossa vez aos vossos amigos e conhecidos, para seu conhecimento também. Quanto mais nos dedicarmos a essas leituras, mais vivenciamos a realidade da direção administrativa do universo. A reserva de energia mental no espaço requer sempre nossa cooperação, como solidariedade com os necessitados no universo, mesmo no nosso próprio ambiente. O sentimento de solidariedade é um dos mais belos ornamentos das almas encarnadas. Cultivar essa qualidade é atrair luzes para o próprio diadema. 135ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Predominância do sentimento materialista sobre o espírito religioso. Necessidade de uma reforma substancial nos ensinamentos religiosos. Só a divindade possui poderes para perdoar. Outros dirigentes religiosos empreenderão as reformas necessárias. O Senhor Jesus tem percorrido todos os países da Terra com sua equipe de assessores espirituais, com o objetivo de colher impressões locais acerca da vivência dos seres humanos em cada um desses países. Tem constatado o Senhor Jesus ao longo destas suas visitas a predominância do sentimento materialista na grande maioria das populações, com a ausência quase total do espírito religioso tão necessário ao progresso espiritual de todas as almas encarnadas. Não basta as almas que se encontram no solo terreno ouvirem o que dizem seus mentores religiosos, mas procurar seguir e praticar os seus ensinamentos para o encaminhamento de seus atos e pensamentos para o mundo espiritual. Das observações realizadas pelo Senhor Jesus nestas visitas a todos os países da Terra, o Senhor já concluiu da necessidade de uma reforma substancial nos ensinamentos e práticas religiosas na Terra, com vistas à espiritualização das almas encarnadas. Essa espiritualização devidamente encaminhada pelos mentores espirituais que hão de surgir por toda parte, terá o mérito de implantar a fé nos corações de todos os homens e mulheres, e em consequência atrair para cada um de per si maior paz e tranquilidade. A espiritualização das almas encarnadas terá ainda o mérito de aproximá-las das forças superiores do mundo espiritual, que muito desejam ajudar as almas da Terra em sua caminhada para a espiritualidade. Não é pensamento do Senhor Jesus combater o que na Terra existe em matéria do ensino religioso, porque bem reconhece a sinceridade e o esforço dos mentores de todas as religiões no sentido de contribuírem com seus ensinamentos para o adiantamento das massas. Chegados, porém, ao início de um novo século destinado a modificar substancialmente, desde a estrutura terrena até o ensino religioso, há a necessidade de que as religiões terrenas procedam por sua vez também em uma reforma substancial em seus ensinamentos, de maneira a atraírem as atenções de seus adeptos para a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Para isso o Senhor Jesus convida os dirigentes das religiões terrenas a fecharem seus livros multisseculares de ensinamentos e se voltarem para as obras espiritualistas recebidas mediunicamente na Terra, nas quais hão de encontrar preciosas fontes de ensinamentos a serem ministrados aos seus adeptos. O Senhor Jesus recomenda especialmente a leitura das obras que constituem a grande cruzada de esclarecimento, organizadas no mundo espiritual sob sua orientação direta, e trazidas à Terra por emissários seus, sendo uma delas ditada por sua própria mãe, nas quais se encontram exarados os mais belos ensinamentos. Estas obras foram delineadas para abranger os pontos mais importantes dos ensinamentos espiritualistas a serem ministrados aos homens e mulheres que cumprem suas vidas terrenas.
É claro que nas obras acima citadas não se encontram recomendações a respeito, por exemplo, da prática da confissão, da comunhão, como da maceração do corpo como preceito religioso, sendo este último um absurdo por completamente inócuo. Sobre a confissão e comunhão já o Senhor falou em mensagem anterior, para condená-las como meio de alcançar a elevação espiritual. É necessário proclamar perante as massas humanas que só a divindade possui poderes para receber, julgar e perdoar as faltas praticadas pelas almas encarnadas e mais ninguém, e isto deve ser feito numa confissão direta à divindade nas horas de deitar, após a elevação de uma prece à divindade. Este é o melhor momento das almas encarnadas entrarem em contato direto com a divindade de coração aberto, para que a confissão que tiverem de fazer possa ser recebida e entendida pela divindade. Confessando-se a divindade no silêncio do seu dormitório e pedindo o perdão que merecerem, os homens e as mulheres receberão da divindade, ou a absolvição das faltas confessadas, ou a orientação a seguirem daí em diante, o que lhes será comunicado intuitivamente. Este será ao mesmo tempo um ato de comunhão espiritual com a divindade, que fará descer suas bênçãos e graças sobre as criaturas confessadas. Este é um dos ensinamentos a serem ministrados de agora em diante às almas encarnadas em todas as regiões da Terra, o qual por si só terá o mérito de aproximar as almas da divindade. O Senhor Jesus sabe bem avaliar a resistência que esta sua recomendação irá encontrar por parte de alguns dirigentes religiosos apegados aos princípios nos quais se preparam para o desempenho de suas missões. E sabendo disso, e talvez da impossibilidade de encontrar a necessária acolhida para as suas palavras, o Senhor Jesus aguardará que o tempo e consequente substituição dos atuais chefes religiosos por aqueles que os substituirão, se incumba de pôr em prática as reformas fundamentais dos princípios religiosos vigentes. Considerando o grau evolutivo da maioria da população atual da Terra, constituída por almas já possuidoras de elevado nível espiritual, os ensinamentos religiosos praticados sobretudo no Ocidente não encontram boa aceitação pela maioria das almas encarnadas, que requerem ensinamentos mais adiantados. O Senhor Jesus deseja deixar aqui algumas palavras dirigidas aos dirigentes religiosos e seus milhares de sacerdotes, dizendo-lhes que em absoluto vem condenar as suas atividades no campo religioso, reconhecendo muito que realizaram até agora de útil e proveitoso no encaminhamento das almas para a divindade. Os tempos, porém, são outros, com a vinda à Terra de muitos milhares, milhões mesmo, de almas altamente evoluídas, com a missão de impulsionarem o progresso terreno em todos os setores. O setor religioso, por exemplo, que deve constituir a base moral de todo o progresso terreno, deve sofrer radical transformação em seus princípios fundamentais para que possa acompanhar o desenvolvimento das almas encarnadas. É necessário cuidar especialmente da espiritualização dos homens e mulheres a fim de manter em seus corações a chama da fé que trouxeram do mundo espiritual, e a eles se manterem ligados permanentemente. As almas espiritualizadas que se mantiverem ligadas diariamente à divindade conforme o Senhor vem recomendando em todas as suas mensagens, incorrerão no mínimo de infrações às leis espirituais ou divinas, ao contrário das demais, aquelas que preferirem viver uma vida terrena desligada da divindade. Estas recomendações e exemplos constantes das mensagens do Senhor, foram trazidos à Terra para serem cumpridos efetivamente, e não sujeitos à boa ou má vontade dos seres humanos. A linguagem usada pelo Senhor, uma linguagem simples e amiga dirigida a todas as almas encarnadas, é a única linguagem do Senhor Jesus, absolutamente destituída do sentimento de imposição. É, entretanto, a maneira pela qual o Senhor prefere dirigir-se a todos os homens e mulheres, certo de que todos lhe darão sua melhor atenção como almas encarnadas que são em busca de novas luzes e bênçãos espirituais. Assim, pois, aqueles que entenderem de desprezar quanto o Senhor veio escrever na terra, para prosseguirem numa vivência 100% dedicada aos interesses da matéria, estão sujeitos, possivelmente, a uma destas alternativas, ou mergulhar num dos abismos invisíveis que se encontram ao longo do caminho de todas as almas encarnadas, do qual só muito dificilmente conseguem sair após muito meditar,
Ou, o que pior será para eles, terem de deixar o corpo na terra e voar para os planos do além a fim de corrigirem o que não souberam fazer na terra. Vedes pelo que aí fica, que o Senhor Jesus apenas discorre sobre quanto convém às almas encarnadas, sem contudo fazer a menor imposição. Deseja, porém o Senhor, que suas palavras mereçam a melhor atenção de todos os leitores em seu exclusivo benefício. A proximidade de um novo século, precisamente aquele que deverá assinalar uma modificação substancial para melhor em toda a vida terrena, está a exigir determinadas modificações também na maneira das almas encararem a oportunidade de sua vivência terrena. Nenhuma das almas que se encontram na posse de corpos físicos na Terra imaginaram possuí-los para seu deleite no solo terreno, ao esperarem dezenas e dezenas de anos no mundo espiritual para reencarnarem. A presença, pois, do Senhor Jesus ditado estas mensagens, deve servir para despertar em cada alma encarnada a consciência dos seus deveres e compromissos assumidos no além perante as forças superiores. Espera, portanto, o Senhor Jesus, que nenhum leitor destas mensagens venha a subestimar a palavra que o Senhor veio especialmente grafar na terra como fundamento da sua nova ordem, com a qual espera o Senhor poder acelerar o progresso espiritual da humanidade terrena. O tempo urge, por conseguinte, para que todas as almas que vivem mais uma encarnação na face da terra se voltem para a divindade por meio de sua oração e meditação noturna. Aquelas que o não fizerem, seja por alegada falta de tempo ou esquecimento, registrem desde agora este aviso do Senhor, preparem-se para enfrentar um possível abismo ao longo da sua caminhada, do qual dificilmente sairão, ou, se preferirem, uma partida inesperada do mundo terreno e regresso ao respectivo plano espiritual. O Senhor Jesus não deseja absolutamente assustar no mínimo que seja aos seus estimados leitores. Antes prefere adverti-los do que poderá acontecer àqueles que entenderem por de quarentena suas palavras, sob o pretexto de não serem possivelmente autênticas. O Senhor sabe que muitas almas assim pensam, em face da sua suposição de não ser possível estar o Senhor Jesus em contato com o solo terreno em face da sua elevação como governador do mundo terreno. Mas o Senhor esclarece às almas que assim pensarem, que precisamente pela sua qualidade de governador do planeta, é que o Senhor aqui se encontra em contato com os seus governados para assisti-los, esclarecê-los e ajudá-los no caminho do seu mais rápido progresso espiritual. Este é efetivamente um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus se encontra instalado no solo terreno. 136ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. A Terra se transformará num estágio agradável, limpeza espiritual no solo terreno, desenvolvimento de faculdades mediúnicas pelas almas que estão chegando, o sentido material e mental da vida humana. O mundo terreno, um dos menores mundos habitados deste sistema solar, está recebendo desde alguns anos uma série de vibrações de ordem espiritual, destinadas a ajudar as almas aqui encarnadas a alcançarem mais rápido progresso em sua escala evolutiva. Processa-se paralelamente um refinamento em todos os elementos utilizados pelas almas encarnadas, ou seja por todos os seres humanos, do que resultará em breves anos uma elevação substancial do nível vibratório do planeta. A Terra deixará de ser então um mundo de lutas e sofrimentos para as almas nela encarnadas para se transformar lentamente num estágio bastante agradável para toda a sua população. Esta situação decorrerá em grande parte do grau evolutivo das almas que estão descendo ao solo terreno, cuja vibração espiritual contribuirá para destruir os miasmas que perturbam a paz e a tranquilidade da população terrena. A limpeza iniciada há alguns anos no solo terreno com a retirada de todas as influências que nele permaneciam de longa data, também contribuirá para por fim as interferências dessas almas na vida dos seres humanos, aos quais sempre causaram grande mal. Conforme o Senhor já explicou em mensagem anterior, continuavam no solo terreno muitos milhares de almas após terem se desligado do corpo, isto devido à sua falta de preparo espiritual para se elevarem após a morte do corpo. Essas almas inteiramente despreparadas pela sua falta de fé que nunca procuraram adquirir, vivendo uma vida 100% material, ao desencarnarem sentiram-se arrastadas por seus próprios pensamentos para as mesmas atividades da matéria,
E o pior desse fato, é que passaram a interferir na vida de suas almas afins ou não, tornando-se causadoras e responsáveis por numerosos distúrbios e prejuízos morais às almas encarnadas. Providências foram adotadas então, no mundo espiritual para recolher e conduzir essas almas aos seus planos no além, num trabalho que está sendo desenvolvido por toda a superfície terrena. Espero, Senhor Jesus, que antes do fim do século atual o ambiente terreno se encontre completamente saneado daquelas influências irresponsáveis, nada mais perturbando a tranquilidade e a paz das almas que estão cumprindo suas encarnações na Terra. Outros elementos de progresso estão chegando à Terra, trazidos por numerosas almas que acabam de reencarnar, os quais muito hão de ajudar o progresso da vida terrena em todos os setores. Um desses elementos consiste no desenvolvimento de algumas faculdades mediúnicas destinadas a possibilitar o intercâmbio das almas encarnadas com as desencarnadas, recebendo destas conselhos e sugestões de grande valia. Este tipo de intercâmbio será possível tão logo o ambiente terreno se vai espiritualizando com a generalização do hábito da oração diária à divindade. Tanto maior for o volume das orações diárias à divindade proferidas pelos seres humanos, mais espiritualizado estará o ambiente terreno, possibilitando com isso o advento do intercâmbio com as almas desencarnadas, desejosas de assistir e ajudar as suas irmãs terrenas. Quando tal intercâmbio se verificar, os seres humanos que houverem desenvolvido as suas faculdades mediúnicas, terão a grande ventura de poderem receber a palavra amiga do mundo invisível, sempre pronta a contribuir para a felicidade das almas que se encontram encarnadas. A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno deverá ficar assinalada na história do planeta por uma série de fatos e medidas destinados a impulsionar o progresso do mundo terreno, elevando-o à categoria dos mundos felizes para as suas populações. Para atingir essa desejada categoria, é mister que todas as almas encarnadas do presente ofereçam a sua valiosa cooperação sintetizada à prática de sua oração diária à divindade, que a transformará em luz para as pessoas que oram, e também para libertar a aura da Terra da concentração negativa acumulada desde séculos, produzida pelos maus pensamentos das gerações precedentes. E a propósito, desejo, Senhor, esclarecer um detalhe da maior importância para todos os seres humanos do presente e do futuro, que é o seguinte: por maior que seja o desejo das forças superiores do mundo espiritual em proporcionar aos seres humanos as melhores condições de vida terrena, livres dos obstáculos e percalços que ocorrem a todos, esse desejo das forças superiores não tem força suficiente para se materializar se não encontrar uma decisão firme e semelhante por parte das almas encarnadas. Comecemos, por exemplo, pelo processo de iluminação das almas na Terra. Se estas não tomarem na devida conta a recomendação do Senhor Jesus e de outros mensageiros do mundo espiritual para que adotem o hábito de orar a divindade uma, duas ou mais vezes ao dia, certo é que regressarão ao mundo espiritual desprovidas do volume de luzes que vieram buscar na Terra, o que equivale a dizer que perderam a encarnação. Isto é tanto mais verdadeiro quanto numeroso é o grupo de almas que não tem conseguido elevar-se no espaço ao se desligarem do veículo físico, precisamente porque não souberam construir o veículo que as levaria de volta ao seu plano espiritual. A boa vontade e o grande desejo das forças superiores que superintendem a vida terrena, não são suficientes para suprir o desleixo das almas que nada fizeram no seu exclusivo benefício enquanto no corpo. Da mesma maneira o Senhor Jesus, animado de um grande desejo de promover o progresso da vida terrena para a maior felicidade e bem-estar de todas as almas que aqui se encontram encarnadas, muito pouco poderá conseguir se não puder contar com a cooperação decisiva destas almas, assim como o engenheiro de determinada obra não logrará realizá-la se não contar com a ajuda dos elementos nela integrados. A Terra vem evoluindo há muitos milhões de anos desde o seu estado primitivo de um conglomerado de rochas, mares e montanhas, graças aos esforços desenvolvidos pelas civilizações pretéritas. É com acento circunflexo sabido que o esforço de todas as gerações humanas se conta por este duplo sentido, material e mental. Pelo esforço material o homem consegue realizar a obra que se propõe nesse setor da vida. Pelo esforço mental, entretanto,
é que ele projeta e delineia os contornos da obra para que a mesma se torne realidade. Enquanto o esforço material se concentra na realização pura e simples da obra, o esforço mental, que é energia, perdura e permanece no ambiente após a realização da obra. Alia-se a outro esforço semelhante e passa a constituir-se numa fonte de energia para a realização de outras obras. Com o perpassar dos séculos e milênios, esse volume de energia mental muito se ampliou no planeta, possibilitando a realização de muitas outras obras materiais em benefício do progresso terreno. Esse tem sido, por assim dizer, o eixo de todo o progresso material realizado no planeta desde a sua formação até os dias presentes. Por isso é que o Senhor Jesus não se cansa de recomendar às almas encarnadas que façam a sua parte no sentido de impulsionarem o progresso geral do mundo terreno, uma parte facílima, de executar, que é a sua oração diária à divindade. Já foi explicado pelo Senhor Jesus em mensagem anterior, quanto os setores do mundo terreno se beneficiarem de uma simples oração à divindade. Ocorre em primeiro lugar a iluminação gradual da alma que ora, esclarecendo acerca dos problemas de sua vivência terrena. Uma parte se destina a desanuviar a aura da terra da concentração mental negativa originada dos maus pensamentos emitidos pelas gerações passadas, que é urgente destruir em benefício desta humanidade. E o único meio existente para esse fim é a luz projetada pelas orações proferidas pelas almas encarnadas dirigidas à divindade. Assim, pois, a melhoria gradual das condições peculiares à vida terrena depende muito mais das próprias almas encarnadas do que da grande vontade do Senhor Jesus em realizar essa melhoria. A concessão habitual às almas que estagiam no alto para descerem ao solo terreno, sempre menciona o esforço dessas almas no sentido de contribuírem para aprimorar as condições de vida terrena, visto como se estarão beneficiando dos esforços desenvolvidos pelas gerações anteriores. Isto é uma lei universal que se cumpre em todos os planetas, em que uma geração de almas encarnadas se esforce em melhorar o quanto lhe seja possível melhorar em favor da geração futura. O cumprimento desta lei é que realiza em cada planeta habitado o índice de progresso de geração em geração. No final, esse progresso reverte no próprio benefício da geração presente, visto como terá a mesma de voltar ao planeta em nova encarnação. Nessa oportunidade, cada nova geração se beneficia, não apenas do que houver realizado no passado, como também do que houver feito a geração precedente. Com a explicação que aí fica, julga ao Senhor Jesus perfeitamente claro seu apelo a todas as almas encarnadas no sentido de que contribuam com a sua parte para o aprimoramento constante das condições da vida terrena, para que possam usufruir desse aprimoramento na oportunidade de aqui voltarem, provavelmente já no próximo século. Se percorredes história deste vosso pequeno mundo a partir dos últimos 3 a 4 milênios, haveis de notar quão rude e sofrida era então a vida das almas encarnadas, desde o esclarecimento intelectual até as condições bastante precárias do seu conforto material. Essa precariedade de conforto material encontrava-se em paralelo com as práticas religiosas da humanidade quase completamente desligada do mundo espiritual. Muito realizaram, porém, aquelas gerações em prol da melhoria das condições da vida terrena, melhoria que se acentuava gradativamente até os vossos dias. A situação religiosa dos últimos milênios progrediu notavelmente com a vinda ao solo terreno de vários espíritos altamente evoluídos, que muito fizeram no sentido do encaminhamento das almas para a divindade. Esses espíritos criaram sistemas religiosos que lograram empolgar as almas de então. E tão sólidos se mostraram tais sistemas que suas doutrinas se projetaram pelos séculos e fora tendo chegado até os dias que correm. O Senhor Jesus não deseja mencionar aqui os nomes pelos quais ficaram conhecidas e veneradas as entidades que tanto iluminaram as almas viventes nos 3 últimos milênios anteriores era cristã, pelo receio de cometer omissões acerca de muitos mestres e profetas a quem tanto deve a humanidade. Consultai, porém, a história religiosa dos últimos milênios e nela encontrareis esses nomes aureolados pelas luzes que lograram espargir sobre as almas encarnadas de sua época. Fazei então vós outros que ora vos encontrais na terra, a vossa parte pela melhoria da vida terrena do futuro, quando provavelmente aqui vos encontrareis novamente encarnadas.
137ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Alguns milhões de almas podem alcançar a redenção ainda neste século. Uma nova encarnação demorará séculos. Sigam os ensinamentos do Senhor. Palavras do Senhor aos dirigentes religiosos do Ocidente. A grande preocupação do Senhor Jesus nestes anos finais do século é ajudar as almas encarnadas, que são todos os homens e mulheres da Terra, a galgarem os poucos degraus que ainda lhes faltam para alcançarem a sua redenção espiritual. Dizendo redenção espiritual, o Senhor Jesus deseja significar o grau de relativa perfeição moral a ser atingida na Terra pelo grande número de almas que aqui se encontram em busca de maior progresso espiritual. Não se trata, evidentemente, da evolução total destas almas visto como sendo a vida infinita. Muito terão ainda de aprender ao longo dos milênios do porvir. Há, porém, um determinado limite a ser atingido pelas almas que se encontram na Terra, para que possam considerar-se almas redimidas, e o Senhor Jesus está empenhado em que esse limite seja atingido ainda neste século por alguns milhões de almas que se encontram encarnadas na Terra. Há então necessidade de que todas estas almas se capacitem desta verdade e se despertem para alcançá-lo o mais rapidamente possível, visto como encerrada esta presente encarnação deverão contar com um estágio de 100 a 200 anos no mundo espiritual para que possam conseguir um novo mergulho na carne. O Senhor Jesus já explicou em mensagem anterior o seu grande empenho em preparar o maior número possível de almas encarnadas para servirem nos próximos séculos como guias espirituais de outras almas encarnadas. Mas para que possam desempenhar tão elevada missão do serviço divino, necessário se faz que se encontrem na posse de certos conhecimentos acerca da vida espiritual. O Senhor Jesus tem procurado difundir nestas suas mensagens uma soma de conhecimentos capazes de servirem ao desenvolvimento espiritual de todos os leitores, como elemento de que mais necessitam para alcançarem aquele desejado grau de desenvolvimento espiritual que é a sua redenção. Com isto está o Senhor Jesus procurando suprir as deficiências dos ensinamentos ministrados pelas religiões terrenas. Tão deficientes têm sido no que se refere à vida espiritual das almas encarnadas. A propósito, deseja o Senhor informar aos seus estimados leitores, que se estão preparando no alto grandes reformas no ensino religioso da Terra, de maneira a esclarecer as almas desde a infância acerca de sua origem e finalidade de sua vinda à Terra. O sentido dessas reformas já está sendo transmitido por inspiração aos dirigentes das diversas religiões existentes na Terra, na esperança de que os recebam e o ponham em prática o mais depressa possível. O mundo terreno está caminhando cada dia para um novo e mais alto nível de vida planetária, em harmonia com as próprias vibrações de sua população de almas voltadas para a espiritualidade, e isto importa paralelamente no aprimoramento do ensino religioso que vem sendo ministrado nestes 2 últimos milênios. Numerosas almas estão descendo à Terra desde a segunda metade deste século com a missão de impulsionarem o ensino religioso com vistas à espiritualização de todas as almas encarnadas, do que resultará a elevação do nível vibratório de toda a população terrena. Seria talvez pedir demais aos atuais dirigentes das religiões terrenas, principalmente no Ocidente, que procedessem a uma reforma imediata dos seus princípios fundamentais, dado que já os encontraram ao assumirem seus cargos atuais. Contudo, o Senhor Jesus sempre deseja dizer algumas palavras a essas almas responsáveis por cada uma das religiões terrenas, e essas palavras são as seguintes: meditem demoradamente sobre quanto está acontecendo na Terra em matéria dos novos instrumentos do progresso que se estão apresentando em todos os setores da vida material, sendo levados a concluir que isso deve ser apenas uma parte do progresso geral da vida terrena, onde certamente chegar à conclusão de que os homens que tal sentido de progresso estão imprimindo à vida terrena não podem ser almas possuidoras de uma única encarnação no solo terreno, mas entidades longamente vividas e experimentadas através de numerosas vidas passadas, durante as quais lograram desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos. Isto é uma verdade autêntica que deve ser aceita e proclamada pelas religiões terrenas a todos os seus adeptos, em substituição à falsa afirmativa de que as almas são criadas no momento do nascimento dos corpos e com eles encerrarão a sua vivência na Terra.
Semelhante teoria deve ser substituída pela verdade das reencarnações sucessivas das almas durante milênios, até que adquiram na sua vivência terrena todos os conhecimentos e experiências possíveis de adquirir na Terra. É tempo, pois, de se arquivar esse tipo de ensinamentos ditos religiosos, mesmo porque as almas que vêm chegando ao solo terreno já se encontram muito além desse tipo de ensinamentos. Preparem-se as religiões terrenas para ministrar aos seus adeptos o conhecimento da origem das almas, surgidas de uma simples ideia na mente divina, e sua longa caminhada através de milhões de anos vividos primitivamente no éter imponderável até que as circunstâncias lhe permitam construir, primeiro, um organismo animal bastante simplificado para se transportarem a este plano físico. Todas as almas tiveram esta mesma origem, tendo percorrido longamente a escala da vida animal que pode ser contada por milênios, até que lograram ingressar no estágio humano peculiar a mundos inferiores à Terra, onde igualmente terão permanecido novos milhões de anos até que, havendo desenvolvido aptidões e adquirido conhecimentos dessas escolas, foram julgadas merecedoras de promoção à vida terrena. No mundo espiritual da Terra, essas almas recém-ingressadas necessitavam de frequentar as escolas nele existentes a fim de se prepararem para descer ao plano físico, para que iniciarem os primeiros passos como almas pertencentes ao ciclo terreno. Muitas foram, portanto, as reencarnações de todas as almas assim iniciadas na vida terrena, o que vale dizer que aqui nasceram, viveram e morreram um grande número de vezes em busca de luzes e experiências de que muito necessitavam. Como afirmar-se, então, que só se vive uma vez e que tudo termina na sepultura. É urgente o arquivamento deste tipo de ensino à guisa de ensinamento religioso porque é inteiramente falso e prejudicial aos seres humanos. Prejudicial sim, explica o Senhor Jesus, pelo fato de dar ao homem a ideia de uma única vida, ao fim da qual tudo acaba para ele. Ao passo que, ensinando-se que a vida é infinita e que, provindo de um passado longínquo desde as classes mais ínfimas da criação até os dias presentes, e que em cada uma de suas vidas o ser humano prepara a próxima existência na carne, ensinando-se esta grande verdade a todas as almas encarnadas, dar-se-lhes-á desta maneira a ideia de se conduzirem de maneira a não terem de resgatar em vidas futuras as faltas mais e menos graves que forem levadas a praticar em sua vida presente. Isto evidencia o grave erro das religiões que afirmam a existência de uma vida única, o que induz as criaturas a se aproveitarem ao máximo das coisas que as rodeiam, quando a verdade é muito outra. A vida é infinita como infinita é a divindade. As almas presentemente encarnadas neste pequeno planeta já percorreram uma longa escala de vidas que jamais conseguirão recordar nem constam sequer dos seus arquivos espirituais. Estão, por conseguinte, em relação à Terra, numa situação semelhante à dos alunos da série final do curso. Se não passarem no exame final terão de deixar a escola porque outros alunos irão ocupar os seus lugares. O Senhor Jesus vem expondo o assunto tão detalhadamente porque muito se empenha na compreensão do mesmo por parte dos seus leitores, que o Senhor deseja sejam todas as almas encarnadas em todos os recantos do planeta. E é já tão longo o rosário de reencarnações de todas as almas que se encontram no solo terreno neste final do século, que a displicência de muitas delas em tomar a sério estes ensinamentos e explicações do Senhor poderá importar no afastamento das mesmas do plano terreno por vários séculos, o que importará num estacionamento evolutivo bastante prejudicial a essas almas. Ao passo que um pequeno esforço das almas que estas mensagens lerem ou delas tomarem conhecimento através de outrem, esforço de tal modo simples, que as impulsionará decisivamente no sentido da sua felicidade máxima como almas encarnadas. O esforço referido pelo Senhor Jesus outro não é senão a criação do hábito bastante agradável das almas se comunicarem todas as noites com a divindade por meio da oração e meditação, através da qual receberão da divindade, transformadas em luz para suas almas, as vibrações luminosas decorrentes da sua oração. Aquelas que se decidirem à prática deste belo hábito, podem estar certas de receberem da divindade toda a ajuda de que necessitarem para poderem concluir satisfatoriamente a sua presente encarnação e se habilitarem a ingressar no serviço divino do próximo século. Vede,
Estimados leitores, quão fácil lhes será realizar esse pequeno esforço em benefício exclusivo do vosso rápido progresso espiritual. Empreendei-o, pois, com devoção e amor enquanto dispuserdes do vosso corpo atual. O exame da série final do curso é agora. O gabarito são essas mensagens. 138ª mensagem de ensinamentos espirituais. Novos instrumentos tecnológicos surgirão na Terra. Aparelho individual de voar. Também surgirá o avião movido a energia atômica, ainda a suspensão dos aviões no ar, fim dos choques ferroviários. A aproximação de um novo século da era cristã para o planeta terrestre significa algo mais do que uma simples sucessão de anos, meses e dias no calendário infinito deste pequeno planeta. Incontáveis são talvez os melhoramentos a serem introduzidos na vivência das populações atuais e futuras, melhoramentos estes que vêm sendo preparados de longa data no mundo espiritual. No campo da tecnologia, por exemplo, novos e importantes instrumentos deverão surgir na Terra, dos quais há de resultar um avanço notável na vida do planeta. Os instrumentos em referência não foram inventados no mundo espiritual, mas adotados dentre os que já existem em planetas mais evoluídos, trazidos ao ciclo espiritual da Terra por muitas almas que neles estagiaram com a finalidade de aprender em sua vivência de alguns séculos. Regressando agora à Terra, essas almas procurarão dotar a vida terrena dos instrumentos que observaram e estudaram alhures para implantar agora neste planeta. Dentre os novos instrumentos tecnológicos a aparecerem na Terra, alguns há que muito úteis se tornarão a facilidade de locomoção, como por exemplo, um aparelho destinado ao transporte individual por via aérea que muito irá agradar. Trata-se de um pequeno aparelho motorizado dotado de duas pequenas asas que permitirá ao homem elevar-se no espaço para se transportar de uma cidade para outra com toda a segurança, tanto em pequenas como em grandes distâncias, sem necessidade de reabastecimento, dado que será movido pela energia atômica. Seu uso poderá servir à locomoção dentro da mesma cidade na ida e volta do trabalho, uma vez regulada essa espécie de tráfego que promete tornar-se intenso. As almas incumbidas da implantação dessa novidade já se encontram na Terra a caminho das universidades, sendo de esperar que a mesma se encontre em uso até a metade do próximo século. Outro melhoramento notável que aparecerá em breve na Terra será o avião movido também a energia atômica, com uma redução substancial do peso em voo, uma vez que esse tipo de avião dispensa o combustível atual por desnecessário. Ao lado deste importante melhoramento deverá surgir outro não menos importante, que é um processo destinado a manter os aviões suspensos no ar e impedir que os mesmos se precipitem ao solo quando ocorrer algum defeito, como atualmente sucede com perigo de vida para passageiros e tripulação. Este novo processo já tem concluído seu estudo no mundo espiritual, devendo surgir na Terra igualmente até meados do próximo século. O elemento suspensivo dos aviões consistirá de um tipo de gás fechado num tubo da dimensão do avião, cuja função será manter o aparelho suspenso no ar se isto se tornar necessário em qualquer emergência. Normalmente este tubo de gás terá a finalidade de tornar a nave mais leve e segura, impedindo totalmente a sua precipitação ao solo. Estes dois novos melhoramentos tornarão os transportes aéreos absolutamente seguros e eficientes na sua modalidade. As forças superiores trataram de apressar a implantação na Terra destes dois novos melhoramentos, em face do grande número de desencarnações produzidas pelos transportes aéreos nos últimos anos. Outro importante melhoramento a surgir na Terra bem proximamente verificar-se-á no processo dos transportes ferroviários, ainda baseados nos princípios descobertos no século XVIII. O novo processo a surgir na Terra destina-se a tornar mais rápidos, seguros e eficientes os transportes ferroviários, eliminando totalmente os desastres atualmente verificados por toda parte. Há nessa novidade a surgir na Terra, por exemplo, um dispositivo cuja função é desligar a corrente propulsora da locomotiva e empregar os freios toda vez que outra composição ou se encontre parada na mesma linha de distância de cerca de 1 km, ou esteja avançando em sentido contrário.
Nestes casos, as duas locomotivas terão sua corrente propulsora desligada automaticamente e os freios aplicados nesse instante. O mais que poderá suceder será as duas composições estacionarem a cerca de 100 metros uma da outra sem nenhum risco para passageiros e material. Estes casos, que são raros e só acontecem em virtude de algum lapso dos funcionários controladores, desaparecerão de todo com a aplicação da descoberta em vésperas de se positivar na Terra. Outras descobertas de igual importância se encaminham para a Terra, e aqui surgirão em breves anos, trazidas igualmente por almas que cumpriram estágios mais ou menos longos em planetas mais evoluídos do que a Terra, nos quais a tecnologia se encontra bastante adiantada. Um tipo de melhoramento, por exemplo, que deverá surgir em breve relacionado com os transportes ferroviários, destinado a imprimir maior velocidade a esses transportes, e a revolucionar o sistema, consiste na aplicação de 3 rodas paralelas em vez de 2 como atualmente. Esse novo sistema consistirá também da construção de 3 linhas de trilhos em vez de 2. Haverá uma roda maior colocada no centro do vagão, a qual incumbirá sustentar a maior parte do peso, sendo ladeada por 2 rodas menores cuja função consistirá em apoiar o vagão nas curvas, impedindo o seu descarrilamento. Este processo, bastante usado em planetas mais evoluídos do que a Terra, é considerado ideal nesses planetas pela segurança que confere esse tipo de transportes. Também está chegando à Terra este grande melhoramento, trazido no subconsciente de numerosas almas que estão reencarnando e em breve se apresentará. O Senhor Jesus deseja antecipar o que aí fica para conhecimento dos leitores de suas mensagens, para lhes demonstrar a sua grande preocupação em proporcionar novos elementos de progresso a este pequeno planeta, onde em breve se encontrarão novos bilhões de almas em busca de progresso espiritual. Sendo embora muito novo este planeta, pois que ainda não atingiu aos 2 bilhões de anos desde a sua formação física, sua evolução tem se processado satisfatoriamente através dos milênios, tendo alcançado nos últimos 4 séculos um sensível adiantamento, graças à valiosa colaboração mental e espiritual recebida das últimas gerações que aqui evoluíram. Com as transformações projetadas para esse fim de século, porém, o progresso terreno se acentuará em consequência da descida de milhões de almas mais e menos evoluídas, desejosas de dotar o planeta de importantes melhoramentos. De tudo se deduz que o fato de uma alma haver reencarnado no solo terreno e aqui permanecer por várias décadas no desfrute de sua encarnação, deve ser considerado também como um dever dessa alma em contribuir para o adiantamento da vida terrena. E de que maneira poderão as almas contribuir para o adiantamento da vida terrena? Ponto de interrogação. Poderá algum dos leitores desejar perguntar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus responde com satisfação a essa pergunta imaginária, esclarecendo que as almas encarnadas podem contribuir de várias maneiras para o adiantamento da vida terrena, usando os recursos de que puderem dispor. Por exemplo, uma alma que tiver recebido um determinado grau de cultura, e haja observado em detalhe o que se passa à sua volta, pode contribuir para o adiantamento da vida terrena reunindo suas observações e sugestões em livro, com a finalidade de apontar os melhores meios de ajudar seus contemporâneos a marchar no sentido de seu próprio progresso. O livro é considerado no mundo espiritual um dos meios mais eficientes e proveitosos para ajudar o progresso das almas encarnadas, quando escritos, por assim dizer, com o coração sinceramente voltado para o bem dos semelhantes. Todas as almas que puderem transmitir observações e sugestões destinadas a ajudar o progresso dos seus irmãos terrenos no sentido do bem e da luz que vieram buscar na Terra, estarão com isso prestando um inestimável serviço à divindade, do qual receberão a respectiva recompensa. Há, porém, livros técnicos destinados à divulgação de conhecimentos necessários ao aprendizado material nas diversas especialidades, os quais têm o seu grande valor em face das teorias e práticas que pretendem ensinar. É justo que os estudiosos dos diversos setores do conhecimento se disponham a ensinar os melhores métodos na sua especialidade, certos de estarem com isso prestando a sua cooperação no desenvolvimento das várias técnicas, e, por conseguinte, ajudando o progresso da vida terrena.
Todos esses trabalhos são examinados no alto pelas forças superiores e os seus autores generosamente recompensados em bênçãos de luzes por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. O Senhor Jesus incentiva por este meio as almas encarnadas que possuírem disposição e condições para ensinar aos semelhantes os melhores meios de bem cumprirem suas tarefas, que o façam oferecendo-lhes as suas observações e os melhores métodos de cada uma das demais almas encarnadas poder aperfeiçoar os seus conhecimentos no sentido do seu ganha-pão, certas de que estarão prestando igualmente um bom serviço à divindade. O assunto é rico de sugestões e o Senhor espera voltar a ele em outras mensagens a fim de tocar e desenvolver outros pontos estreitamente relacionados com o progresso da vida terrena. Os ensinamentos sempre tiveram continuidade com auxílio do alto e dos emissários do Senhor Jesus que renascem entre nós. Um dos meios de contribuir para o adiantamento da vida terrena é reunir investigações e observações em livro. A reencarnação sendo uma graça divina, a alma tem o dever de contribuir para o adiantamento da vida terrena. A Terra ainda não alcançou a 2 bilhões de anos desde a sua formação física. Vivendo estes ensinamentos acompanhareis o Mestre além do escrito. Continuar empenhado no conhecimento, somente os interessados se embriagarão com a sabedoria divina. A origem das almas é uma simples ideia surgida na mente divina. Todas as almas do universo, sem exceção, percorreram as diversas escalas evolutivas. Verifique a possibilidade de vossa redenção espiritual. 139ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Santificação. Hoje mais fácil que no passado, o advento do Espiritismo veio facilitar o intercâmbio espiritual, a partida dos entes queridos dos lares terrenos, uma explicação do Senhor Jesus. As circunstâncias que rodeiam a vivência de todos os homens e mulheres do presente, são-lhes muito mais propícias do que aquelas vividas pelas gerações que aqui estiveram há pelo menos 4 séculos. A vida terrena daquelas gerações pretéritas cifravam-se no trabalho de cada dia para a alimentação do corpo que era tudo naquele tempo. Não havia como agora este intercâmbio espiritual que tão belos ensinamentos proporciona a todas as almas encarnadas de maneira a esclarecê-las acerca de numerosos detalhes da vida espiritual. No passado havia apenas os ensinamentos religiosos difundidos pelas diversas religiões existentes no mundo, aos quais se deve atribuir o desenvolvimento espiritual de muitas almas que lograram santificar-se pelos seus feitos em matéria religiosa. Hoje em dia, porém, que um intercâmbio magnífico existe entre o solo terreno e o mundo espiritual, a santificação das almas se tornou bem mais fácil de atingir pelas criaturas de boa vontade que dedicaram sua atenção aos conselhos e ensinamentos espirituais difundidos na terra. A propósito de santificação, o Senhor Jesus deseja esclarecer os seus estimados leitores que se trata de um tipo de homenagem prestada pelas religiões às criaturas que mais se distinguiram na prática e difusão dos ensinamentos religiosos, homenagem esta que não ultrapassa as fronteiras do mundo terreno. As almas homenageadas na terra com sua santificação religiosa, conduziram consigo as luzes e bênçãos conquistadas através dos seus trabalhos junto à coletividade. E isto é que as distingue no seu regresso e permanência no mundo espiritual. Desta maneira se justifica a ausência dos títulos de santo no mundo espiritual pelo fato de se tratar de um título puramente terreno. É certo que as almas que na terra foram agraciadas com esse título honorífico, algo fizeram para merecê-lo através das suas atividades benéficas junto à coletividade, das quais terá resultado, porém, um maior ou menor volume de onças de luz incorporadas ao seu diadema espiritual. Um fato digno de registro neste particular é encontrarem-se no mundo espiritual numerosas almas que na terra foram agraciadas, 2, 3 e 4 vezes com o título de santo e com nomes diferentes, segundo as suas diversas encarnações. Um exemplo disto o Senhor Jesus apresenta precisamente no espírito do instrumento que está psicografando estas mensagens, que é o seu irmão Tiago de há 2000 anos e que por 4 vezes foi canonizado pela Igreja Católica em face dos seus belos trabalhos religiosos. No alto, entretanto, este espírito prefere conservar o seu nome de Tiago isento dos títulos recebidos na terra aos 4 nomes diferentes que usou nos 2 últimos milênios.
Voltando ao intercâmbio espiritual, o Senhor Jesus deseja dizer a todas as almas encarnadas que isto representa a maior ajuda que as mesmas poderiam esperar para as conduzir mais rapidamente à sua desejada redenção. Segundo os ensinamentos e conselhos recebidos através das obras psicografadas na Terra, tem as almas encarnadas em suas mãos o maior volume de elementos da maior utilidade para o seu progresso espiritual. Não foi sem um grande esforço que as forças superiores conseguiram enviar à Terra os instrumentos mediúnicos